Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus dê vitória e saúde em nome de Jesus. Hoje vamos entrar aqui na leitura da palavra, que está aqui no livro de Daniel, capítulo 6. Em nome de Jesus, quem puder me acompanhar, em nome de Jesus. A partir do versículo 1, vamos entrar aqui na leitura da palavra e deixar Deus falar aos nossos corações. Amém? Daniel na cova dos leões. Dário decidiu constituir 120 sátrapas para que administrasse todo o seu reino. E sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, às quais esses sátrapas deveriam prestar conta para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocar sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nenhum erro nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, ao menos que procuramos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então esses presidentes e sátrapas foram junto falar com o rei e disseram que o rei Dário vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixasse um decreto e sancionasse um interdito ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, o rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, o rei sancione um decreto e assine o documento para que não seja mudado segundo a lei dos medos e dos persas, e que não pode ser revogado. Assim o rei Dário assinou um documento e um decreto. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa, em seu quarto, no andar de cima, abriu a janela para o lado de Jerusalém, e 3 vezes por dia ele se punha de joelho e orava, e dava graça diante do seu Deus, como era o seu costume. Então, aqueles homens foram junto até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplica diante do seu Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do seu decreto real e perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou um decreto ordenando, no espaço de 30 dias, que todo homem que fizesse um pedido qualquer Deus ou qualquer homem, e não ao Senhor, o rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o decreto está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas.
que não pode ser revogado. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do decreto que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel até o pôr do sol. Se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram junto até o rei e disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos Medos e dos Persas, que nenhum decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e jogasse na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que o livre. E foi trazida uma pedra, e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper o dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Glória, glória a Deus. O tema dessa mensagem de hoje, meus irmãos, é: Deus honra aqueles que permanecem fiéis, mesmo quando a obediência traz risco. Daniel nos mostra que a nossa fidelidade a Deus deve permanecer firme e que o Senhor é poderoso para nos livrar e glorificar o seu nome através daqueles que confiam nele. A história de Daniel na cova dos leões nos ensina que a fidelidade a Deus é mais valioso do que a nossa própria vida. E que o Senhor age poderosamente em favor dos que permanecem firmes na sua palavra. A história de Daniel é interessante, que nos ensina muita coisa para a nossa vida nos dias de hoje. Agora, se eu for dizer que é fácil, não é fácil. Porque a gente tem que ter uma fé inabalável. A gente tem que confiar e crer no Senhor. Mas não por boca, mas verdadeiramente. A história de Daniel é interessante porque quando o rei Nabucodonosor invadiu e destruiu Judá, Daniel, Misael, Ananias e Azarias foram levados para a Babilônia como cativo. E lá foi mudado o nome dele para Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses homens eram nobres em Judá. Mas eles foram levados por uma terra estrangeira, para um país estrangeiro, onde eles tinham outra cultura, outros deuses, outro modo de vida, de viver. Mas Daniel foi levado. Mas Daniel continuou firme e fiel a Deus. Ele não se deixou se corromper pelas coisas pagãs, pela idolatria que existia em Babilônia. E o tempo todo, conforme ele ia obedecendo a Deus, Deus ia honrando. Chegaram como cativo
chegaram como escravo praticamente. Mas ali Deus levantou Daniel. Usou Nabucodonosor para levantar Daniel, não só Daniel, mas Misael, Ananias e Azarias. E conforme ia passando, Deus foi honrando cada vez mais Daniel, porque Daniel, ele não se deixou se corromper pela prostituição, pela lascívia, pelas festas pagãs. Não, Daniel, todos os dias ele abria a janela do seu quarto, olhava em direção a Judá, em direção a Jerusalém, e começava a orar. 3 vezes ao dia ele orava a Deus. Porque Daniel, ele vivia no exílio sob o governo do rei Nabucodonosor. Só que Babilônia foi invadida pelos medos, pelos persas. E ficou sob o domínio do rei Dário. E Daniel agradou o coração de Dário. E Dário se agradou de Daniel. Porque Dário via em Daniel algo que os outros não tinham. Uma sabedoria, um espírito que vinha do próprio Deus sobre a vida de Daniel. E Daniel começou a ocupar uma posição de destaque devido à sua sabedoria e o espírito excelente, a sua fidelidade, a sua integridade, despertaram a inveja de outros líderes que procuravam uma forma para acusá-lo. E o que aconteceu? O rei Dário levantou pelo menos na minha tradução da minha Bíblia atualizada, fala em presidente. Em outras fala em governadores. E o rei Dário levantou 3 presidentes para tomar de conta de tudo. E entre esses 3 presidentes estava Daniel. Agora imagina, quando eu olho para a história de Daniel, eu lembro um pouco da história de José. Só que no meio desses 3, o rei Dário levantou Daniel acima deles, somente abaixo do rei. Porque o rei Dário tinha levantado 120 sátrapas para administrar todo o seu reino. E entre esses 120 sátrapas, tinha os 3 maiores. E entre esses 3 maiores estava Daniel, que ficou acima desses outros 2. E ele deveria supervisionar 120 governadores da província que ele tinha estabelecido. E Daniel se destacou entre os demais. Uma forma que o rei teve vontade de colocar como superior sobre todo o reino. E isso despertou o quê?
a ira, a inveja dos demais presidentes e governadores que procuravam destruir a vida de Daniel, acabar com a vida de Daniel. E como não conseguiram acusá-lo em nada, eles tramaram contra Daniel. Eles foram e propôs que o rei firmasse um decreto, e esse decreto proibia qualquer pessoa, no período de 30 dias, fizesse qualquer petição, qualquer adoração a outros homens ou algum deus que eles adoravam, a não ser o próprio rei. E quem desobedecesse deveria ser lançado na cova dos leões. Porque eles chegaram para o rei Dário, como não conseguiram ver defeito na vida de Daniel, porque Daniel era um homem correto, e muitos daqueles homens, eles tinham a trama de querer se beneficiar pela posição que eles tinham. E como Daniel, como sempre, até nos dias de hoje, quando você é uma pessoa correta, quando você é uma pessoa de Deus, quando você é uma pessoa que serve a Deus, que obedece a Deus, vai ter sempre aqueles que vai querer atrapalhar a tua vida, vai querer manipular, vai querer achar algum pretexto para te destruir. Só que uma coisa que aqueles homens ele não entendia, que quem permitiu e quem levou Daniel, Misael e Ananias e Azarias para a Babilônia foi Deus. Quem colocou esses quatro e quem colocou Daniel ali na Babilônia, dentro do palácio, foi Deus. Como diz 2 Crônicas 16:9, os meus olhos estão sobre toda a terra. Porque sempre vai ser assim, meus irmãos. Quando você vai se destacar, quando você é abençoado, você acaba trazendo sobre a vida dos outros uma inveja. Quando você começa a buscar, porque entenda uma coisa, enquanto aqueles homens, eles faziam outras coisas, até porque eles adoravam outros deuses, mas Daniel era aquele que estava sempre buscando a Deus. E quando você é aquela pessoa que de madrugada, hora, de dia, hora, busca a Deus, e tem aquelas pessoas que não querem saber de Deus, mas ficam planejando querer destruir a tua vida, e o que é interessante é que eles falaram para o rei, bora fazer um decreto. O Senhor já assumiu toda a Babilônia. O Senhor, meu rei, destruiu Nabucodonosor, o reinado de Nabucodonosor, que era uma das potências aqui agora. Então, vamos botar na cabeça dessas pessoas que eles têm que adorar o Senhor, ó rei, por 30 dias. Eles quiseram colocar o rei Dário como um deus. Por quê? Porque vai ter pessoas que vai sempre procurar, tem pessoas que não dormem, tem pessoas que não conseguem. O que eu acho interessante é porque tem pessoas que estão bem, em vez de buscar a sua felicidade, em vez de buscar conquistar a sua vitória, em vez de buscar ali, pedir a Deus a sua vitória, não. Eles ficam tentando, perdendo tempo, atrapalhando a vida dos outros e querendo destruir a vida dos outros. Será que na cabeça dessas pessoas elas pensam que vão vir sobre essa terra várias vezes? A gente só vive uma vez.
E você vai ficar perdendo tempo querendo atrapalhar a vida daquele, principalmente a quem Deus escolheu. Você vai tomar peia. Porque você acha que Deus brinca com aqueles que Ele escolheu e que você quer atrapalhar a vida daquele a quem Ele escolheu? Você acha que Deus vai passar a mão na sua cabeça? Você acha que Deus vai te dar um beijinho? Não. Prepara o teu lombo porque Deus vai te meter a chicotada. Primeiro que é para você aprender. Não tocar mais na vida de ninguém. Você tem que aprender a viver a sua vida. Você tem que parar de querer estar tramando, querer fazer grupinho dentro da igreja, parar de querer fazer panelinha dentro da igreja e atrapalhar a vida dos teus irmãos. Aí depois você está aí chorando, se medizando, dizendo, ai, eu não consigo isso. Você passa o tempo todo atrapalhando a vida dos outros. Por que você não procura ser feliz? Por que você não procura? Você já está numa posição boa, Deus já te abençoou, mas você quer mais, a inveja entrou no teu coração e você está querendo atrapalhar a vida dos outros. Aí eu te faço uma pergunta: se Deus colocar um câncer em você, adiantou alguma coisa? Porque muitos pregam por aí dizendo Deus é bom, cuidado. Cuidado. Porque Deus ele não é bonzinho assim não. Porque Deus ele se ira. Mas também se prepara para tomar peia. Porque quando você quer atrapalhar a vida dos outros, principalmente a quem Deus escolheu para fazer a obra, cuidado. Porque se Deus colocar uma enfermidade no teu corpo, um câncer no teu corpo, eu quero ver. Teu mundo vai desmoronar. Tudo que você lutou vai desmoronar. Você vai sair do hospital, do consultório ali, quando você saber a notícia, o teu chão desabou. Por quê? Porque você está com saúde, você está com seu emprego, você está bem, aí você está com seu casamento bem, tua vida está bem, aí você quer viver atrapalhando a vida dos outros, você vai tomar peia de Deus. E quando o médico dizer para você, olha, tu tem 6 meses, tu tem 3 meses, adiantou? Você passa a perder tempo querendo atrapalhar a vida dos outros? Não. Mas na frente você vai entender o que aconteceu com esses homens que quiseram atrapalhar a vida de Daniel. Cuidado. Com Deus ninguém se zomba. Ninguém brinca com Deus. Principalmente você que quer atrapalhar a obra de Deus na vida de quem Ele escolheu como instrumento. E propôs para o rei jogar qualquer um que desobedecesse na cova dos leões. O que é interessante é que tem pessoas que são tão frios, né? Não botaram nem assim, não, rei. Se desobedecer, pega 10 chibatadas, 10 chicotadas. Não. Queria logo era matar. Destruir, acabar, aniquilar, tirar Daniel da frente, para ele se tornarem, um deles se tornarem presidente sobre todos os governantes, sobre todos ali, apenas abaixo do rei. É o poder que sobe para a cabeça. Porque imagine esses homens. O quanto eles iam roubar, manipular, matar, porque tinham poder na mão. Mas como o rei Dário levantou Daniel acima dos outros presidentes e acima de todos os governantes, só quem estava acima de Daniel era o rei.
E Daniel era correto. É tanto que no versículo 4, então os presidentes, os sátrapas, começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderes acusar Daniel. O que é interessante é que eles fizeram uma reunião, eles fizeram um motim, eles fizeram uma panelinha para tramar contra a vida de Daniel. Daniel estava sabendo? Não. Daniel era inocente? Era. Mas Deus estava vendo. Eu vejo Deus, eu fico olhando assim, Deus olhando assim para eles, te prepara, o que vocês estão fazendo vai servir para vocês. Prepara. Porque isso que você está tramando é o que eu digo, Salmo 79, versículo 12, o mal que você causou para o seu vizinho, o mal que você causou para o próximo, vai voltar sobre a tua vida 7 vezes mais. Salmo 79, versículo 12. Aí fizeram a panelinha, fizeram um montinho, né? Deixaram Daniel de fora, porque o objetivo era destruir Daniel. Não é assim que está muito nas igrejas hoje? Aí eu fico analisando, você que trama contra o seu irmão, você que trama contra o seu irmão que quer pregar, que quer evangelizar, que quer cultuar Deus, que quer buscar Deus, você que trama contra ele. Você acha que você vai para onde? Ah, mas aí depois eu peço perdão de Deus, Deus me perdoa. Se você tiver tempo de pedir perdão, Ele perdoa. Mas te prepara para as consequências. Porque perdoar, Ele perdoa. Mas tu vais sofrer as consequências dos teus atos. Porque você lembra de Davi, segundo o coração de Deus? Quando tramou contra Urias, o Eteu, para ficar com a mulher de Urias, Betseba, até no seu leito teve confusão dentro da casa de Davi. Davi não teve mais paz. A luta que Davi tinha encerrado lá fora, veio para dentro da casa dele, para dentro da família dele, para dentro do sangue dele ali. Deus perdoou Davi. A primeira consequência, a lapada que Davi pegou foi perder o filho. O filho entre ele e Betseba. E ao saber, Daniel, ele entrou para a sua casa, para o seu quarto, abriu a janela e orou a Deus. O que era de costume. E rendia graças a Deus 3 vezes ao dia. Daniel 6, versículo 10. Quando aqueles homens, olha que é interessante que esses homens eles ficaram de prontidão a cada passo que Daniel dava. Tem gente que é assim. Tem gente que é o tempo todo ali tentando te observando, para querer achar alguma brecha para te destruir. Então ficaram investigando a vida de Daniel. Foi quando aqueles homens flagraram Daniel orando a Deus. Logo eles acusaram formalmente. E com isso o rei se viu obrigado a executar a ele sentença.
ainda fizeram, ainda criaram toda uma estrutura ali para chegar até o rei. Viram Daniel orando, foram lá bisbilhotar. Porque quando é para fazer o mal, parece que esses homens se tornam o próprio capeta. Aí chegaram lá com o rei: reis, o senhor sabe do decreto que o senhor assinou. Os decretos dos medos, dos persas, que o senhor não pode revogar. Mas olha, rei, o senhor assinou o decreto que somente ao senhor que pode ser adorado durante 30 dias. Só que o senhor sabe aquele Daniel que o senhor levantou como presidente acima da gente? O senhor sabe aquele que veio de Judá como um cativo que o senhor levantou? Te desobedeceu o nosso decreto e o decreto que o senhor assinou. Ele está lá orando ao Deus dele. E o senhor sabe que o senhor tem que o decreto feito pelos medos e pelos persas não pode ser revogado, rei. E ele está lá, ele te desobedeceu. Só que o rei Dário, ele tinha um carinho por Daniel, porque ele via verdade na vida de Daniel. Ele via algo especial na vida de Daniel. E o rei, naquele momento ali, ficou com o coração triste. Ele se entristeceu e tentou durante o dia todo a tarde toda, o dia todo, uma forma de livrar Daniel do decreto. Há momento, meus irmãos, em que a nossa fé é colocado à prova. E permanecer fiel a Deus exige coragem. E na história de Daniel nós vimos que ele decidiu permanecer fiel a Deus, mesmo quando isso colocou a própria vida dele em risco. Daniel foi perseguido, foi tratado com injustiça, enfrentou uma lei que proibia de adorar ao Senhor, e ainda assim ele não abriu mão da sua fé. Ele preferiu obedecer a Deus, confiando que o Senhor continuava no controle mesmo nas situações difíceis que não é fácil. Você já percebeu que algumas situações da vida parecem verdadeiras covas? Momento em que você se sente cercado por pressões, por injustiça, por inveja, por diagnóstico, por traição. Como se fossem leões que estivessem prestes a te devorar.
E se você está hoje se sentindo ali pressionado, injustiçado, esgotado, cansado, essa mensagem de Daniel é para você. Tudo por quê? Porque as atitudes de Daniel fez o rei criar e colocar em um cargo acima de todos os outros. Por quê? Porque quando nós servimos a Deus com sinceridade, com obediência, Deus ele age e nos honra nos momentos certos. Entenda uma coisa, meu irmão, nem toda tua vitória, nem toda celebração, nem toda promoção, algumas pessoas verão na tua vitória, sabe o quê? Como ameaça para eles. Ameaça para suas próprias ambições. Porque eles queriam e eles já estavam correndo atrás. E cuidado, porque os inimigos de Daniel eram pessoas que estavam ao seu lado diariamente, participavam do mesmo trabalho e aparentemente do mesmo propósito. Cuidado com os inimigos declarados, porque quando é os inimigos declarados, é aqueles que não esconde a sua inveja. E esses são fáceis de identificar, pois diz na sua cara: eu não gosto de você. São opositores declarados, que não esconde o desprezo e trabalha abertamente contra você. Agora, o pior são os inimigos disfarçados, são os mais perigosos. Esses fingem amizade, convive com você, come na sua mesa, mas secretamente tramam a sua queda. A traição vem disfarçada de companheirismo, até te beijam, assim como Judas beijou Jesus. Dizem que te ama, mas estão tramando em oculto, estão tramando nas escondidas, mas assim como diz Daniel 2:22, o Senhor diz: eu trago à tona o que está em oculto e o que está escondido. Deus ele tira a máscara. Deus ele revela a máscara. Tem momentos, tem pessoas que Deus ele vai tirar a máscara logo. Mas tem pessoas que Deus vai deixar ela cavar a própria cova, porque quando ela querer dar o bote, quando ela querer tramar, aquela cova vai servir para ela. Quando eu olho também para a história de Daniel, eu lembro da história de Amã, que tramou contra Mardoqueu, fez uma forca de 20 côvados, de 20 metros, para destruir a vida de Mardoqueu. Mas a forca serviu para ele, serviu para a mulher dele, serviu para os filhos dele. Ele armou a sua própria morte. Mas o pior são esses disfarçados. Eles estão te abraçando, eles estão te beijando, mas o coração está preparando algo para
te derrubar, para te destruir. Sabe, meus irmãos, eu ainda não vi nenhum aqui se dando bem nessa história de querer derrubar o próximo, de querer enganar o próximo, de querer armar forca, armar uma cova. Eu ainda não vi nenhum na Bíblia aqui se dando bem. Os inimigos de Daniel, os outros presidentes, olha, meus irmãos, que o que é interessante porque eram pessoas que eram bem-sucedidos, pessoas que ganhavam super bem, pessoas que não precisavam ter feito isso, como no dia de hoje tem pessoas que não precisam, mas ficam planejando tentar atrapalhar, sabe? Os inimigos de Daniel se tornaram detetive, buscando em cada detalhe da sua vida um motivo para acusá-lo. Eles vasculhavam toda a rotina de Daniel, os seus hábitos, as suas ações, mas eles não obtinham sucesso. E isso é quando a inveja se transforma em quê? Em perseguição. Alguns se dedicam mais a te derrubar do que a melhorar a si mesmo. Apesar de toda a investigação, Daniel não tinha nenhuma falha para ser acusado. Porque Daniel tinha caráter, tinha conduta. Era um homem íntegro, um homem justo e fiel em todas as áreas da sua vida. Porque mesmo sobre investigação, Daniel não deu motivo para acusações. Quando Deus começa a te abençoar, você descobre que alguns inimigos que você nem sabia que tinha surgem. Quando Deus começa a te usar, te abençoar, abrir as portas para você no seu ministério, na sua vida financeira, na sua saúde, na sua vida profissional, aí você vai ver quantos inimigos você tinha que você não sabia. E eram pessoas que te abraçavam, que te beijavam, tocavam na tua mão, te davam o paz do Senhor. Não mude a sua posição de fidelidade a Deus por causa de perseguição. Seja forte. Continue orando. Continue orando, porque vai chegar um momento que você, mesmo sem força, você vai deitar e vai orar. Vai ter momento que você vai dormir no chão, porque você está sem força, está cansado. Mas Deus vai te honrar. E aqueles que tramaram contra a tua vida se prepararam, porque eles escondem de você, só que ninguém esconde nada de Deus. E quem te escolheu foi Deus. Porque vai ter pessoas que vão fazer que nem fizeram com Daniel. Vão organizar reunião secreta, vão usar o WhatsApp e depois vão apagar, vão criar um grupinho rápido no WhatsApp e depois vão apagar. Vão se juntar em algum lugar, mas Deus está vendo. Vão fazer reunião secreta pelo WhatsApp, pelo telefone, pelo Mensagens, pelo Twitter. Primeira coisa que vão fazer é te excluir.
E eles chegaram ao ponto de até apelar para o orgulho do rei, bajulando, sugerindo um decreto que proíba a petição a qualquer Deus ou pessoas por 30 dias, exceto o rei. Enquanto o rei pensava que estava sendo exaltado, os inimigos tinham uma intenção oculta. Cuidado com a bajulação. Cuidado com os puxa-saco. Porque enquanto o rei achava ali no... Poxa, eles vão me adorar. Eles vão me exaltar. Mas a intenção daqueles caras nunca foram isso. Eles enganaram tanto ao rei como o povo. Mas Daniel não foi convidado, mas Deus esteve lá. Ele ouviu cada palavra, viu cada intenção. Jeremias 17:10, eu sou aquele que eu esquadrinho o coração e a mente. Isaías 43:13, agindo eu, quem impedirá? Lucas 1:37, Gênesis 18:14, alguma coisa impossível para Deus? Salmo 46, versículo 9 e 10. Eu faço cessar as guerras. Eu quebro o arco, eu corto a lança, eu queimo os carros no fogo. Porque quando você não está presente para se defender, te preocupa não. Deus é o seu representante. Ele vê o que você não vê. Ele age onde você não pode agir. Porque o decreto, o que tramaram, não deixe que o que tramaram contra você mude seu coração. Porque isso já tentou mudar o meu coração. Porque você acha que eu não sei quem é que trama? Você acha que nas madrugadas Deus não mostra? Porque quando a gente ora, quando a gente jejua, quando a gente busca, Deus mostra. Só que vai ter pessoas que Deus vai falar assim, não fala nada, te segura. Porque quem vai fazer a justiça sou eu. Quem vai agir vai ser eu. Te segura, não fala nada. Porque o decreto, ele quer mudar o nosso coração. O que armaram, o que tramaram, quer mudar o nosso coração. Mas não permita que isso mude, mas deixa Deus agir. Porque Daniel, mesmo diante de um decreto que colocava a sua vida em risco, Daniel não alterou a sua rotina, não mudou a sua rotina em oração e em buscar Deus 3 vezes ao dia, com a janela aberta ali em direção a Jerusalém. Ele continuava buscando ao Senhor, como sempre. Por quê? Porque para Daniel a oração era como oxigênio. Por quê? Porque ele sabia que sem a oração ele não conseguia sobreviver. Porque a oração é onde a gente conversa com Deus. Eu imagino no coração de Daniel,
Eu prefiro enfrentar os leões do que abandonar a minha vida de oração. Eu prefiro enfrentar os leões do que eu abandonar a Deus. Se eu cheguei aonde cheguei, foi através de Deus. E o que me manteve foi Deus e as orações a Deus. Os inimigos acharam ali que Daniel ia parar de orar, ia parar de buscar Deus. Muitos de nós iam dizer assim, mas só 30 dias passa rápido, né? Muitos de nós iam dizer assim, vou fechar a janela, vou puxar a cortina aqui e ninguém vai ver. Mas Daniel se manteve na posição. E na fidelidade a Deus. O que é interessante, meus irmãos, na tentativa do rei porque quando o rei percebeu que foi manipulado, o rei passou a tarde inteira buscando uma forma de livrar Daniel. Contudo, o decreto que ele mesmo assinou não podia ser alterado e revogado. O que é interessante, cuidado, porque nem tudo que reluz é ouro. Nem todos aqueles que você anda com você, está ali perto de você, quer o seu bem. O rei Dário foi enganado. Quantos hoje não estão sendo enganados por ter dado ouvido a pessoas que não têm uma vida com Deus? Você ter dado ouvido a pessoas que querem ver a tua destruição e você não sabe, porque aqueles homens chegaram para o rei e criaram ali, colocaram na cabeça do rei que ele tinha que colocar um decreto. Por quê? Mas o coração, a intenção deles era outro. Cuidado, você que é casado, você que tem a tua família, aquelas pessoas que chegam ali para querer te manipular, para querer destruir a tua vida. Porque a intenção nunca é te ajudar, é te destruir. Abra teus olhos. Quando aquela pessoa chegar falando mal do seu cônjuge, cuidado. Ou ela quer o teu lugar, ou ela quer te ver destruído. E além de te ver destruído, ela quer o teu lugar. Porque assim que você deixar o seu cônjuge, ela vai para lá para o seu lugar. Cuidado. A quem você dá ouvido. Porque você está destruindo a tua vida, achando que aquela pessoa te ama, aquela pessoa gosta de você, mas ela quer a tua vida, ela quer ver a tua derrota, ela quer ver a tua destruição. Aí você fica dando ouvido a pessoas que você acredita que quer ver teu bem. Mas o coração dela é outro, é te ver destruída. O rei Dário foi enganado. E sabe o que é interessante também, meus irmãos? É porque o rei Dário, ele passou o dia sofrendo. E a noite acordado, porque ele não queria saber de música, ele não queria saber de comer, ele passou a noite em jejum. Porque dado ouvido a pessoas que ele acreditava que queria ver o bem dele. Ele acreditava que aqueles homens estavam ali bajulando ele ali porque queria que o rei fosse exaltado, mas não. A intenção era de destruir o amigo do rei, que era Daniel. Cuidado. Talvez você pense que você está indo pelo caminho certo, você está indo para o caminho da cova. E é o próprio Deus que vai te mandar. Mas eu só dei ouvido. Cuidado. Que vai pegar peia tanto o que foi lá te incentivar, como vai te dar. Você vai tomar peia também. Porque você se lembra de Elias quando chegou? Quando Elias chegou lá para o rei Acabe,
Acabe dava muito ouvido a uma esposa dele, que era uma mulher pagã, uma idólatra. Ele dava muito ouvido ao que ela dizia. E o profeta Elias vem lá trazendo a mensagem de Deus: olha, Acabe, aonde os cachorros lamberam o sangue de Nabote, assim lamberão teu sangue. E a tua esposa, que tanto te excita a fazer maldade, a fazer mal, e os cães comerão quase todo o corpo dela. Quem foi que tomou peia? Tanto a quem deu ouvido, a quem incitou. E eu fico olhando assim, Deus, lá do alto, estava dizendo assim: você não vai livrar Daniel da cova, porque quem vai livrar sou eu. A glória é minha. É o meu nome que será exaltado. Entenda uma coisa, meu irmão. Não fique triste porque alguém disse que ia te ajudar, mas não conseguiu. Porque o rei Dário tentou ajudar, mas não conseguiu, porque tinha um decreto que não podia ser revogado. Não fica triste ali quando alguém te prometeu te ajudar, fazer algo por você, mas não pôde cumprir. Sabe, meu irmão? Hoje Deus trouxe essa mensagem para você, para que você entenda que não é porque ninguém quer te ajudar. É porque ninguém faz nada por você. Mas é porque Deus quer fazer por você. Não é o homem que vai resolver, mas sim Deus. Por quê? Porque é o nome de Deus que vai ser exaltado. E quem vai resolver vai ser Deus por você. Quando o rei percebeu que todo o seu esforço foi em vão e que os inimigos estavam pressionando para que o decreto fosse executado, ele deu a ordem e disse a Daniel: e disse para que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Agora, como é que estava o coração daquele homem, aflito, angustiado, que era uma pessoa que ele amava, que ele tinha um carinho, que ele gostava, mandando o próprio amigo para a morte. Agora, o que é interessante é que antes de cumprir a sentença, o rei, reconhecendo a autoridade de Deus, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Ei, quando todas as possibilidades humanas se esgotarem, creia que Deus pode te livrar. Quando os médicos deram o diagnóstico e disseram que não pode fazer mais nada, Deus é o médico dos médicos. Ele é o único médico que dá alta no caixão, na sepultura.
É o único médico que faz cirurgia sem deixar cicatriz. É o único médico que faz cirurgia sem usar o bisturi. Quando o advogado disser que já tentou de tudo, que não há mais saída e que vai entrar com o último recurso, creia que Deus é quem vai julgar a sua causa. Deus ele age quando os homens chegam ao seu limite. Porque para ele nada é impossível. Deus ele age quando a gente já não tem mais força. Quando bate o desespero. Quando a gente diz eu vou parar, eu estou cansado, eu não aguento mais. Porque Deus ele é aquele que ele age no tempo certo. Jogaram Daniel na cova e fecharam com uma pedra. E fecharam, carimbaram a pedra com selo no anel que estava no dedo do rei, de todos aqueles que achavam que tinham ganhado, que tinham vencido. E quando ele cai, ele já cai se levantando. E quando ele olha, ele vê um varão vestido de branco bem na sua frente. E Daniel, curioso, pergunta: quem é você? E o varão respondeu: eu sou aquele que recebeu a ordem de Deus no momento em que você entrou no seu quarto para orar. E ele me enviou aqui para fechar a boca dos leões e te livrar. Salmo 91:11, darei ordem ao meu anjo ao teu respeito. Ei, entenda. Talvez você esteja passando por um momento difícil, cercado de leões. Mas o Senhor já enviou os seus anjos para te guardar, para te livrar. Você está aqui hoje ouvindo essa mensagem, mas Deus está indo aí, eu profetizo, na tua casa, te livrar, a sua família. Creia que enquanto você confiar, Deus está enviando socorro do alto, trazendo livramento, mostrando que Ele é Deus, que guarda os seus servos. O rei perdeu o sono, mas Daniel dormiu em paz. Enquanto Daniel estava na cova, o rei passou a noite em claro, sem comer e sem descanso, sem música. Passou a noite angustiado. Já Daniel, mesmo cercado por leões, descansava, tranquilo. Quem confia em Deus pode dormir em paz no meio da guerra, no meio da luta. O que te cerca não é maior do que quem te guarda.
pela manhã, o rei correu até a cova e com a voz aflita perguntou: Deus havia livrado Daniel. E dentro da cova Daniel respondeu: o meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Deus não faz milagre escondido. Ele livra na frente de quem duvidou e acusou e zombou. Hoje eu profetizo que o teu testemunho será a resposta para muito. Mas Dário, o rei Dário, ele fez um novo decreto. Todos no meio deveriam temer o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo, que livra e salva e realiza sinais. Versículo 23. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirasse Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. O rei deu uma ordem e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram jogados na cova dos leões, ele, os seus filhos, as suas mulheres. E ainda não tinha chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhe esmagalharam todos os seus ossos. Eles tinham necessidade disso? Quem pagou também o preço? Os próprios filhos, a própria esposa. Então, eles poderiam ter continuado numa posição, num cargo, num título alto e ter sido feliz, mas passou tempo procurando destruir a vida do próximo. Só que a vida do próximo é um instrumento na mão de Deus. Todos eles, todas as suas famílias, foram jogados na cova dos leões. E antes de chegar no final da cova, os leões já tinham destroçado todos eles. Agora imagina. Adianta você querer perder momento da sua vida que você podia ser feliz, você podia buscar sua felicidade, você poderia ler a palavra, estudar a palavra, mas não, você fica perdendo tempo de destruir a vida do outro, porque você já tem outro projeto no seu coração, você vai tomar peia. Meus irmãos, a história de Daniel é uma história que nos ensina muito, uma história forte. E Daniel na cova dos leões nos lembra que Deus continua soberano, mesmo quando somos injustiçados ou perseguidos. A fidelidade a Deus pode nos levar à cova, mas ali é que Deus se manifesta o seu poder. Daniel saiu da cova ileso e o nome do Senhor foi exaltado. O que possamos aprender com esse exemplo de Daniel é decidir permanecer fiel em todas as circunstâncias, confiando que Deus é poderoso para nos guardar. Porque você quer desistir, mas não desista. Mesmo quando todos estão contra você e tramando contra você. Mesmo quando você pergunta para Deus aonde é que Deus está, né? E que assim, meus irmãos, como Daniel, sejamos encontrados fiéis, certo de que o Deus que fecha a boca dos leões continua agindo hoje em favor daqueles que confiam plenamente nele.
Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus.